Olá pessoal, hoje vamos ver os algoritmos genéticos. Então eles fazem parte das técnicas de computação evolucionária, onde são feitas as adaptações da técnica para fazer uma simulação da natureza. Então na natureza os indivíduos melhores, que são aqueles que têm a melhor capacidade para se adaptar ao meio ambiente, são os que sobrevivem, e as características genéticas vão ser repassadas para as gerações seguintes e vão ser sempre melhoradas. Então essa nova geração vai ser feita por indivíduos com material genético melhor do que uma população anterior. Então, algumas aplicações desses algoritmos genéticos estão em problemas de otimização, problemas de busca, por exemplo, de mineração de dados, e adaptação e aprendizado. Então a ideia é você começar com uma população inicial, onde você vai calcular o fitness de cada indivíduo e vai selecionar os pais com melhores fitness. Com esses indivíduos, você vai fazer com operadores genéticos a criação de novos indivíduos e substituir a população anterior. E vai fazer esse ciclo aqui até um critério de parada ser satisfeito. Então aqui você vai fazer a noção de herança genética para fazer esses cálculos, né? E fazer também um ciclo de nascimento e morte baseado nessa função de fitness, que é a função de aptidão. Então, alguns requisitos para você fazer a implementação desses algoritmos genéticos são a codificação genética das soluções do problema, a população inicial com uma diversidade suficiente para você fazer combinações e produzir novas soluções. Você vai definir um método para medir a qualidade dessas soluções e também fazer definição de procedimentos de combinações para novos indivíduos. Então nós vamos definir o critério de escolha das soluções que vão permanecer na solução, na população, e também fazer procedimentos para introduzir periodicamente algumas alterações nessa população. Então aqui está o fluxograma do algoritmo genético. Então aqui a criação da população inicial, avaliação do fitness de cada indivíduo, o critério de parada sendo atingido, você retorna com o melhor indivíduo, que vai ser a solução. Se não, você faz uma seleção para fazer os 3 operadores genéticos, que são a reprodução, o cruzamento e a mutação. Depois você cria uma nova população e volta para a avaliação do fitness para fazer novamente esse ciclo. Então os critérios de parada são alcançar um número máximo de gerações ou iterações, uma solução ótima encontrada quando for conhecida, a perda da diversidade ou convergência, quando você tiver K gerações onde não existe melhora na aptidão. Então, para fazermos a nova geração, nós temos 2 formas diferentes. A primeira, a formação de uma população no método geracional. Você vai substituir toda a população com os novos indivíduos criados depois dessa seleção dos operadores genéticos. Você vai considerar essa população nova, só que você pode perder bons indivíduos. Então, para não acontecer isso, você pode pegar os melhores indivíduos e também colocar nessa nova população. E o outro método para fazer a nova geração é o stage state, onde você vai fazer a criação de um indivíduo por vez. E esse indivíduo vai ser colocado na nova população se o fitness dele for melhor do que o pior valor de fitness da população antiga. Ou seja, ele vai substituir o pior elemento da população anterior. Então nós vamos fazer adaptações, por exemplo, para resolver problemas de variáveis inteiras, nós vamos fazer a codificação da solução para números binários. Assim nós vamos fazer combinações de partes desses números binários para fazer novas soluções. Então nós temos também alguns elementos aqui, por exemplo, populações pequenas, você tem grande chance de perder a diversidade rapidamente, porque o espaço de soluções pode ser pequeno. E para populações muito grandes também, você pode ter uma perda de eficiência por ter um custo grande para fazer essas contas dos fitness para todos os indivíduos em todas as gerações. Então essa geração inicial, ela tem que ser feita com um número que você faça uma calibração, que não seja de uma população muito pequena nem muito grande.
Então, essa geração de elementos da população inicial pode ser feita aleatoriamente, ou você pode fazer uma faixa de valores onde você tem o conhecimento prévio do problema que vai ser otimizado. No caso de codificação binária, onde você vai fazer a população ter os indivíduos com essa distribuição entre 0 e 1, onde você vai fazer uma distribuição boa desses valores, para não deixar números muito parecidos. E também você pode fazer a introdução de indivíduos interessantes, como soluções aproximadas para o problema que você conhece. Esse número de elementos você vai ter que fazer uma experiência com os dados do problema que vai ser resolvido. E esse número de elementos, a probabilidade de acontecer mutações e cruzamentos, são os parâmetros de controle que você vai ter do algoritmo genético. Então, a seleção dos indivíduos que vão fazer o cruzamento para fazer um novo indivíduo pode ser feita pelo método da roleta. Então, você vai fazer a probabilidade de escolha do indivíduo fazendo essa conta. Você vai pegar o fitness dele e dividir pela somatória de todos os fitness dos indivíduos da população. Então, se você fizer essa conta, você vai ter aqui os percentuais dos fitness, onde você vai colocar num gráfico de setores. Então aqui é como se fosse o 0, você coloca o primeiro indivíduo, depois o segundo e assim sucessivamente. Depois você sorteia aleatoriamente um número que vai indicar qual é o indivíduo que vai ser sorteado. Então esse indivíduo sorteado ele vai ser escolhido para fazer o cruzamento com algum outro que também vai ser feito nessa roleta. A seleção por torneio, ela pode ser feita onde você escolhe aleatoriamente um número de indivíduos que vão fazer essa subpopulação e desse conjunto você vai selecionar o melhor indivíduo dessa subpopulação. E o ranking é onde você faz o melhor indivíduo, os melhores indivíduos serem selecionados. Então essa é uma outra forma de fazer a escolha dos indivíduos. Então os operadores genéticos que nós temos são a reprodução. Na reprodução você vai fazer a repetição dos elementos selecionados, o cruzamento ou crossover, você vai fazer uma combinação de partes de um indivíduo com partes do outro, e a mutação, onde você vai pegar um indivíduo e vai escolher uma parte dele para ser modificada. Então aqui no crossover, com um ponto de cruzamento, nós vamos fazer primeiro a indicação da probabilidade de ocorrer esse cruzamento entre esses indivíduos. Então, se for feita essa probabilidade, você pode definir, por exemplo, entre 0 e 0,5 você faz o cruzamento, e entre 0,5 e 1 você não faz. Então, esse é um critério que você pode fazer para definir se faz ou não o cruzamento. Então, se for feito o cruzamento, você define um número N2 entre 0 e o número de bits menos 1. Esse número aqui vai definir a posição onde você vai fazer o corte, onde você vai fazer o corte no indivíduo 1 e no outro indivíduo também. Feito esse corte, você vai pegar o material genético, por exemplo, aqui desses 3 bits do primeiro indivíduo e vai trocar. Então esse material aqui vai para o descendente 2, onde ele mantém a primeira parte do indivíduo 2 e combina com a segunda parte do indivíduo 1. E o descendente do indivíduo 1, ele vai manter a primeira parte do indivíduo 1 e vai combinar com a segunda parte do indivíduo 2. Então, se você quiser fazer o cruzamento com 2 pontos, você pode selecionar os números N2 e N3, que vão definir os pontos de corte. E essa parte, entre esses 2 pontos de corte, é a parte que vai ser trocada. Então, essa parte de 3 bits, por exemplo, do indivíduo 1, ela vai para o descendente 2, que mantém as outras 2 partes do indivíduo 2. E o descendente 1, ele mantém as 2 partes aqui do indivíduo 1 e combina com essa parte do meio do indivíduo 2. E a mutação é você escolher um bit aqui, onde vai ser feita a troca. Então, se você escolher o bit 4 aqui, que tem valores 1, ele vai virar 0. E se você escolhesse um bit que tem 0, ele vai virar 1. Então é essa forma que a gente tem para fazer a mutação para números binários. Então a codificação binária
você vai pegar um número inteiro e vai fazer a divisão sucessiva por 2, até você ter o quociente 0. Depois é só pegar os restos aqui das divisões e fazer a leitura de baixo para cima. Aqui você tem o número 25, que é 11001. Então, se você tivesse esse número binário, quisesse transformá-lo em decimal, é só fazer a multiplicação das potências de 2. Então, seria 1 vezes 2 elevado à quarta, mais 1 vezes 2 ao cubo, mais 0 vezes 2 ao quadrado, mais 0 vezes 2 à primeira, mais 1 vezes 2 elevado a 0. Então, essa aqui é a forma de você transformar números binários em decimais. Então, aqui um exemplo de aplicação para fazer a resolução desse problema de encontrar o número máximo da função f de x igual a x ao quadrado nesse intervalo 0,31, com esses 4 indivíduos, usando, por exemplo, 5 gerações. Então, aqui você pode fazer primeiro o fitness de cada indivíduo. Então, a gente transforma esses números decimais, quer dizer, os números binários em decimais. Então, aqui nós temos o primeiro número, que é 25, o segundo é 15, e daí o terceiro é 14 e o quarto é 10. Aqui são os fitness, que são os valores da função para cada um desses pontos. E aqui você tem o somatório dos fitness, que deu 1146. Então, você vai pegar o fitness de cada um deles e dividir pelo somatório de todos os fitness para ter os percentuais para colocar na roleta. Então, a gente vai fazer a escolha pelo método da roleta, dos indivíduos que vão fazer o cruzamento. Então, aqui nesse caso, você vai sortear números aleatórios para escolher quais são os indivíduos que vão fazer parte dos cruzamentos. Então, primeiro, o número aleatório 0,42, ele vai ser o número correspondente dessa faixa aqui, que é do indivíduo 1. Então, o número 0,76, um número aleatório que vai definir essa faixa aqui, que é do indivíduo 3. Então, nós vamos fazer cruzamento desses dois indivíduos. E também dá para fazer um outro cruzamento em paralelo. Então, se você sortear um número aleatório e der 0,66, então você vai pegar o indivíduo 2. E 0,23 seria o espaço correspondente do indivíduo 1. Então, aqui, se você sorteia um número aleatório, dá um número aleatório entre 0 e um número de bits menos 1. Se der 2,51, por exemplo, você vai ter o ponto de cruzamento entre o terceiro e o quarto bit. Então, nesse caso aqui, nós vamos fazer o cruzamento nesse ponto para os dois indivíduos, o indivíduo 1 e para o indivíduo 3. Então, essa parte do material genético aqui do indivíduo 1 vai para o indivíduo 3 e o contrário também. Então, aqui nós vamos ter os novos indivíduos, que vão ser chamados de 1 e 2. E, da mesma maneira, se você sorteia aleatoriamente esse número e dá 1,23, então você vai fazer o cruzamento entre o bit 2 e o 3. Então, nesse caso aqui, nós vamos fazer a troca dessa parte do indivíduo 2 pela parte do indivíduo 1 e o contrário também. Então, esses aqui vão ser os novos indivíduos, o I3 e o I4. Então, agora nós podemos ver se vai ser feita a mutação para cada um deles. Então, se nós escolhemos um critério entre 0 e 0,5, não é feita a mutação, e entre 0,5 e 1, com esse número N1, você faz a mutação. Então, para o indivíduo 1, se der um número aleatório 0,4, por exemplo, você não faz mutação. Para o indivíduo 2 também deu um número 0,2, também não é feita a mutação. Agora, no indivíduo 3 deu um número 0,6. Então, quer dizer que nós vamos fazer a mutação. Então, você pega um número aleatório que vai definir o bit que vai ser feita essa mutação. Nesse caso aqui, se der 2,66, por exemplo, arredondando para cima, você faz o bit 3. Nesse bit 3, você vai fazer a troca, que era 0 e virou 1. E aqui, no caso do outro, do indivíduo 4, se der um número N1, por exemplo, 0,81, e o número N2 ficou 0,71, então você vai fazer uma troca no primeiro bit. Então, ele era 1, virou 0. Então, essa é a nossa nova população. Então, esses são os novos indivíduos. E o indivíduo 1 aqui, ele melhorou, né? Ele foi feito o cruzamento lá e ficou um indivíduo com uma função fitness com valor melhor. Aqui nós temos dois indivíduos que ficaram iguais.
e aqui o somatório dos fitness. E fazemos tudo novamente. Colocamos os indivíduos aqui com os valores respectivos das suas probabilidades calculadas pelos fitness, né? Aqui nós temos, por exemplo, se o número aleatório deu 0,9, então você vai pegar o indivíduo 4. Se o segundo número aleatório deu 0,12, então você vai pegar o indivíduo 1. Então essa vai ser o primeiro parzinho que você vai fazer cruzamentos. E outros números aleatórios, 0,68, por exemplo, essa região do indivíduo 2. E 0,75 seria do indivíduo 3. Então esse é o segundo par de indivíduos. Então se o número aleatório que você escolher der 1,73, por exemplo, então você vai fazer o cruzamento aqui entre o segundo e o terceiro bit. Então é só fazer a troca de materiais genéticos entre o indivíduo 4 e o 1. Aqui você tem os novos indivíduos 1 e o 2. E fazendo também aqui um número aleatório, se der 2,57, você vai fazer entre o terceiro e o quarto bit, essa troca de materiais, e aqui são os novos indivíduos. Depois você faz novamente as mutações, né? Então se você tem um número 0,65, você faz a mutação aqui dependendo do número N2, se der 4, por exemplo, você vai fazer no quarto bit, então é só fazer a troca do número que tem lá, se era 1, virou 0. E aqui o indivíduo 2 também você faz a troca se esse número aqui aleatório for maior que meio, então foi feito também foi feita a mutação. No indivíduo 3 não foi feita a mutação, porque o número aleatório ficou menor do que meio, e no número do I4, indivíduo 4, foi feita a troca porque deu um número maior do que meio. Então aqui se você selecionar pelo número aleatório que é 5, por exemplo, então vai dar a troca no quinto bit. Então essa aqui é a forma de fazer resolução com algoritmos genéticos. Então aqui você tem os novos indivíduos e faz novamente a nova população e assim sucessivamente, até você ter um critério de parada sendo satisfeito.